Oi, pessoal, boa tarde. A gente ia se encontrar semana que vem para falar sobre o mal-estar na cultura do Freud e nos acometeu tudo isso e, enfim, enquanto não marcamos uma nova data, eu resolvi enviar para vocês algumas palavras assim no calor dos acontecimentos, até porque eu tenho me lembrado muito do texto. E eu vou selecionar então alguns pequenos pontos, uma espécie de um aperitivo para o momento pós-Covid-19. Há um trecho no qual eu tenho pensado muito nesses últimos dias, do mal-estar na civilização, no qual Freud elenca, né, quais são as 3 fontes mais comuns e as principais fontes do sofrimento para o homem, né? Então ele chama atenção para o sofrimento que vem do nosso próprio corpo, né? Condenado à decadência e à dissolução, nada mais atual, né? O nosso próprio corpo se tornou uma ameaça potencial, né? A questão do mundo externo, né, que pode se voltar contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas. E por último, o sofrimento que provém da convivência em sociedade, né? Quer dizer, segundo Freud, esse é o mais difícil de suportar. Né? Nós tendemos a, de alguma forma, aceitar o sofrimento que vem do nosso próprio corpo, né? Nós não culpamos o nosso corpo. As catástrofes naturais também não costumam ser objeto de juízo moral, né? Na verdade, agora muita gente está tentando usar o vírus, né, que está nos ameaçando como um castigo, enfim, né, dar uma justificativa religiosa, mas acho que a maioria não, né, a maioria não moraliza esse vírus. E acho que o terceiro ponto, que é o mais importante, até porque nos aponta para um futuro possível, embora a gente ainda não saiba qual é a questão do sofrimento que advém da convivência. O Freud diz que esse é o mais difícil de suportar, né? A gente tende a aceitar, por mais terrível que seja, né, o mal causado por um vírus, uma bactéria, mais do que o mal que um outro, que um semelhante faz a nós, né? Então, quando me propus a gravar essas palavras, esse recado, eu me lembrei logo desse trecho. Eu acho que nós estamos sofrendo um massacre mesmo, né? Porque há um potencial de sofrimento que vem, e para algumas pessoas não é potencial, obviamente, as pessoas que já estão doentes, né, os mortos que já se foram, quer dizer, uma ameaça que afeta o corpo, esse vírus minúsculo e tão terrível, né, que vem de fora, que pode estar em todo lugar. Eu acho que essa dimensão é uma dimensão muito grave desse nosso mal-estar atual, né? E, por fim, a questão da organização político-social, né? Sobretudo no nosso país, mas em outros também, evidentemente, o vírus deixou claro assim, o grau insuportável, né, desumano da desigualdade social, do desamparo, né, no qual boa parte do mundo, inclusive, né, mas nós aqui no Brasil muito mais, nós, não eu, nem provavelmente vocês que vão me ouvir, mas os mais pobres, né, vivem num desamparo econômico e, portanto, também existencial inaceitável, né? Quer dizer, talvez a gente tenha atingido um nível baixo demais para que a gente possa aceitar que isso continue, né? E isso é um desafio muito grande.
Freud escreveu O Mal-Estar na Cultura em 1929, publicou em 1930. Há nesse texto um tom, digamos assim, de prenúncio do que viria, né, na Segunda Guerra Mundial. Freud parece intuir que, apesar dos horrores da Primeira Guerra, a coisa não acabaria assim, né? O conflito não acabaria aí, né? O antissemitismo muito forte, né? A chegada, a presença, né, do movimento nazista, fascista já muito anteriormente, do nazismo mais recentemente, naquele momento. Então Freud se coloca no final, né, a seguinte questão: tudo indica que o que a gente chama de civilização, né, essa vida ordenada, né, esse pacto que nós fazemos uns com os outros, né, de nos protegermos mutuamente, de abrirmos mão da agressividade, dos impulsos sexuais mais primitivos, né, não direcionados. Parece que esse pacto está permanentemente ameaçado, em alguns momentos de maneira mais profunda do que outras. Sem dúvida nenhuma, se Freud estivesse vivo, ele diria que esse é um momento crucial, esse é um momento no qual nós estamos realmente assistindo uma espécie de checkmate, né? Para a civilização, para o pacto civilizatório, para a questão do cuidado com o outro, né? Quando a gente pensa no que significa o neoliberalismo em relação ao estado de bem-estar social. Quer dizer, o estado de bem-estar social, o Bauman fala muito bem disso, num livro no qual ele revisita Freud, chamado O Mal-Estar na Pós-Modernidade, né? Quer dizer, no estado de bem-estar social, as catástrofes individuais são amparadas pela humanidade como um todo, né? Pela sociedade, melhor dizendo, pela sociedade. A sociedade assume o compromisso com cada um, né? E cada um se mostra disposto a proteger o outro quando ele precisa. Se tem uma lição que esse vírus nos trouxe, é que o mundo caminhou na direção oposta disso, né? É cada um por si, todos contra todos, nos piores e nos melhores momentos, infelizmente. Então, a pergunta de Freud ao final, né, quem vai vencer? Será que são as forças da vida? Será que é a pulsão de morte? Acho que nunca, quer dizer, nunca não, mas talvez no último século e pouco, talvez a gente esteja vivendo assim, realmente um momento privilegiado para a gente tentar responder a essa questão, né? Se é a pulsão de morte, de destruição, né, de abandono do outro que vai prevalecer, ou se a gente vai aproveitar essa crise terrível, essas ameaças todas que vêm ao mesmo tempo, né, nos atacar, se a gente vai aproveitar esse momento para refazer o pacto sobre outras bases, né? Talvez bases mais fortes e mais seguras, como aliás foi feito na Europa, nos Estados Unidos, ao final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas enfim, haveria muito mais o que dizer, mas a gente guarda isso para quando acabar a quarentena. Fiquem bem, fiquem em casa e espero que a gente se veja em breve.